Fala galera, aqui é Genilton. Estou aqui de novo fazendo uma videoaula. Vou fazer uma videoaula hoje sobre algumas técnicas de PL/SQL que a gente pode utilizar aí, mais especificamente sobre tabelas de memória, bulk collect, registros de memória e tal. Em resumo, arrays aí, para quem conhece outras linguagens, são arrays simples, embora não sejam exatamente arrays, né? Não é essa nomenclatura. Vou começar aqui explicando como utilizar registro de memória primeiro, depois um exemplozinho de tabela de memória, uma tabela de memória depois mais complexa, sendo um registro de memória em tabela de memória. Tudo em memória a gente vai trabalhar. Aprendi, na verdade, olhando APIs nativas do Oracle EBS, né? Do Business Suite, o ERP do Oracle. E nele os desenvolvedores Oracle usam bastante registros de memória, tabelas de memória, passagem de parâmetros usando isso. Então é bem bacana saber e é muito útil. Depois que você aprende, você usa direto. Pelo menos eu uso direto nos meus programas. Vamos começar aqui fazendo um bloco PL/SQL simples. Vamos começar criando um registro. Dentro do programa a gente pode criar registros aí de memória, que seriam os types. Então eu crio um type, vou nomear ele como TR, de tipo registro, né? TR registro pode ser. E aí eu digo que ele é um registro, né? Record, e digo quais são as colunas dele. Então vou dizer aqui que ele tem um campo chamado ID registro, um outro aqui CD registro, só para exemplificar mesmo. Vou achar dois aqui de 50 e um DS, descrição. Então eu criei o meu tipo. Esse tipo é como se fosse um tipo de dados normal. Então eu posso declarar minha variável aqui, vou criar uma variável R, eu gosto de colocar R quando é tipo registro. R registro pode ser, que vai ser do meu tipo registro, certo? Tá, e como é que eu uso isso agora? Para usar isso, simplesmente a gente faz isso aqui, R registro, ponto, e o meu campo, ID registro, recebe 1. Pronto, se eu compilar, se eu rodar o programa, ó, rodou o programa, eu atribuí 1 ao meu ID registro. Se eu quiser limpar o registro inteiro, eu posso fazer isso aqui, registro recebe null. Então todo o registro, né, todos os campos do registro recebem null. Se eu quiser colocar outro valor, por exemplo, R registro recebe 1, ele não vai aceitar. Por quê? Porque são tipos de dados diferentes. Então ele não vai conseguir atribuir 1 para todos eles. Posso ter data aí no meio, posso ter outros tipos de dados que não vai aceitar, então ele não deixa. Ele só deixa fazer com o null. Por quê? Porque todos os campos do registro aceitam null. Então quando eu faço isso, todos eles aceitam null. E aí eu posso criar aqui o meu registro ponto cd registro recebe 01 e a descrição do registro posso fazer assim, recebe sei lá, 1. Atribuir ao meu registro todas as informações que eu queria. Isso aqui, agora eu vou colocar um dbms, eu posso pegar os valores de volta. Então ao invés de eu criar várias variáveis para trabalhar no programa, eu posso criar um registro com todos os valores que eu preciso e uma variável só, de forma que fica mais organizado. É para isso que eu uso o registro, basicamente. Tá lá, registro 1. Então funciona, posso atribuir e pegar as variáveis. Outra forma de declarar um registro, por exemplo, é usar o tipo de tabela. Vamos pegar uma tabela aqui, sei lá, vou criar um rectabela, que ela vai ser baseada numa tabela aqui nativa. OE, order, headers, how. Aí o que eu faço? How type. Quando eu uso how type, eu digo que esse registro aqui, ele é do tipo desta tabela. Então esse cara, ele vai ter todos os campos que tem nessa tabela, e eu posso utilizar ele como registro. Por exemplo,
posso usar aqui o header ID, tab1. Então eu já tenho, ó, compilou certinho. Vou até comentar essa parte aqui pra gente. Então o meu registro tem todos os campos que tem dentro de order headers all, que são todos esses aqui. Header ID, org ID, pricing date, open flag, cancel flag, e assim vai. Org ID, vamos usar o org ID aqui. É só eu usar o org ID. Funciona, mas eu tenho que deixar lá. Pau, de novo, esse aqui não existe mais. Funcionou. Posso imprimir isso aqui da mesma forma. Certo. Tá aí, ó. Org ID. Como é que a gente usa tabelas de memória de uma forma rápida? Type. Tabela de memória também é um type. Então eu vou criar um type. O que é uma tabela de memória? A tabela de memória ela vai conter vários registros como se fosse um array. Como é que eu declaro uma tabela de memória? Type. Eu vou criar como T de tabela. Type tabela, só tem então. Agora is table. E eu tenho que dizer do tipo, que tipo que vai ter cada registro. Então eu vou até usar o meu caso aqui. Vou apagar isso aqui. Vou deixar isso aqui. Então aqui eu tenho o meu tipo registro. Aqui eu tenho, deixa eu botar lá para baixo, variável do tipo registro. Aqui eu tenho meu tipo tabela. Então o meu tipo tabela ele vai ter o tipo registro. Vou colocar primeiro mais simples. Vou deixar que o tipo dele vai ser varchar 2 de 20 de 200. E aqui eu tenho que colocar qual vai ser o indexador. O que é o indexador? É o que vai estar sendo usado como índice. Eu posso usar desde numérico, varchar. O que mais usado é esse aqui, binary integer, que é o que? Um inteiro binário, né? Um inteiro normal, sem decimais. Então eu posso agora criar a minha, vou criar aqui um R também, R tabela, a minha variável do tipo que é tabela. Vamos usar esse, deixa eu até comentar aqui para não confundir, esse aqui também vou comentar. O que eu preciso para uma tabela é só isso aqui. O tipo tabela, o valor, tipo de valor que ela vai conter e o que vai indexar. Quando eu for usar isso aqui, é só eu fazer o seguinte. Tabela, abre e fecha parênteses, coloca o indexador, vou começar com 1 e recebe, deixa eu só mudar aqui o meu teclado. Recebe o valor que pode ser, esse valor aqui é o indexador, então tem que ser binary integer aqui, e aqui tem que ser um varchar de até 200. Então eu posso colocar 1 e aí deu pau, index by, então by. E agora já está funcionando. Agora eu tenho uma tabela de memória com valores. Detalhe, agora essa mesma tabela, se eu ir mudando o índice, como se fosse, isso aqui já é um array em outras linguagens. Exatamente, funciona exatamente como um array. 2, 3, 4. Funcionou bonitinho. Como é que eu faço para percorrer? Posso dar um for e in. Aí eu coloco tabela.first, tabela.last. O que ele vai fazer? Ele vai começar do first, que é 1. Começa o first, que é 1. Vai até o last é 4. Então ele vai começar do 1, 2, 3, 4. O for ele vai seguir o numérico. É exatamente como se eu fizesse um for normal. For e in 1 ao 4. Ele vai seguir do 1 ao 4.
como se fosse isso aqui. Então tem que ter uns cuidados, porque se a gente fizer isso aqui, colocar, por exemplo, um 6 aqui, e não colocar o 5, vai dar erro, porque não vai existir o 5 e ele não vai funcionar. Vai dar erro na hora que ele tentar buscar o cara. Eu vou imprimir isso aqui da mesma forma. Aqui. Aí como eu faço para imprimir, vou colocar aqui. Ação 6, para não saber qual é o índice. Só 6. E concatena assim. Aqui. E aqui coloco o I. Então ele vai pegar o valor aqui do I corrente. Quando eu imprimir, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Dados não encontrados. Aqui, ó. Justamente quando ele chegou no 6, 1, 2, 3, 4. Ó, percorreu 1, 2, 3, 4. Quando chegou no 5, ele deu dados não encontrados. Certo? Então, se eu tirar o 6 daqui, ele só vai até o 4. E aí funcionou. É 4. Uma maneira de evitar esse problema, ao percorrer tabela de memória, é fazer o que? Eu vou criar uma variável do tipo linear integer, que no caso é o mesmo tipo que está aqui. E ao invés de eu fazer um for, eu faço o seguinte: tabela, né, meu índice vai receber a minha tabelinha aqui, ó, ponto first. Então eu vou pegar o primeiro e aí eu vou fazer um while ao invés de fazer um for. Enquanto o meu índice for null, aliás, not null, né? Quando ele encontrar algum, ele vai fazer o loop. E antes de terminar o loop, eu atualizo o meu índice com o próximo. Então eu faço manual e evito que dê problemas. Ponto next. O next depois do atual, certo? Isso aqui. Isso aqui eu evito aquele problema do for. Então, ao invés agora de usar o i, que não existe mais, eu vou usar o meu índice. Espero que todos estejam entendendo. Foi bem rápido, corrido, mas bem objetivo. Agora a gente conseguiu ver, sem problema nenhum, 1, 2, 3, 4 e pulo 5 vai para o 6, porque ele pega o próximo que existe na tabela. Então, perfeito isso aqui. Agora vamos usar uma estrutura mais complexa. Ao invés de eu armazenar somente para char2, eu quero a cada registro armazenar, a cada registro dessa tabela armazenar realmente um registro. Então vamos armazenar o meu registro. Está aqui. Então a tabela, o tipo dela, stable of, ao invés de varchar2, vai ser um table of tr registro. Então agora dentro de cada registro desses, eu vou ter 3 colunas. De forma que um ponto id registro vai receber 1, o 2 ponto id registro recebe 2 e assim vai. Vou tirar isso aqui fora também, ficar tão bom. Como também o mesmo 1.cd registro vai ser 1, certo? E o 2.cd registro 2, que aí eu estou carregando para este e para este. Esse aqui eu não estou usando, mas eu poderia usar também. Vou colocar aqui ds registro, e todos no mesmo índice. Então o 1 cada coluna, o 2 cada coluna. Só vai dar erro aqui porque não existe isso aqui. Vou ter que pegar ponto cd registro para usar tabela índice ponto cd registro, e eu vou ter todos os meus valores. Legal, né? Muito legal. Agora
mais uns comandinhos que a gente pode usar em tabelas, que é o que? Posso limpar uma tabela. Vamos pegar isso aqui, ponto delete. Quando eu dou um delete, ele limpa a tabela. Então de forma que, ó, carreguei aqui, em seguida limpei, quando eu faço o loop não tem mais nada. Não trouxe nada. Estou dando F8 para executar aqui. Quando eu dou F8, ele não traz nada porque não tem nada. Eu dei um delete aqui. Certo? Certo. E isso também eu posso fazer para raw type. Eu posso fazer o seguinte, só como exemplo mesmo, ao invés de usar o tr registro na minha tabela, eu posso usar o raw type. Type de tabela, stable of. Isso aqui também é o registro, o raw type de uma tabela. Então, ao invés de usar rtabela1, ponto as colunas do meu registro, eu uso uma coluna que tem na tabela. Então, rtabela1 ponto, e aqui o header id, que eu sei que existe na tabela, recebe 1. Eu posso usar o header id da tabela. E funcionou. Vou tirar o delete aqui, né? Tem um. Show de bola. Queria dar mais um exemplo bem básico aqui, que é muito útil quando eu faço, por exemplo, um registro baseado em tabela. Vou criar um registro único aqui. Pode ser esse aqui mesmo, o rrec. O rrec tabela, ele é um registro da ordem de venda. Se eu quiser fazer um insert numa ordem de venda, eu não preciso fazer um insert into order headers all. Aí eu coloco todas as colunas aqui, header id, order number, que é o insert que todo mundo está acostumado, todas as colunas. Aí coloco values, tal, todas as colunas. Isso é um saco e ruim de dar manutenção. O que eu faço? Eu crio um registro do tipo da tabela, rrec-tabela, que é o tipo da tabela aqui. E este cara, primeiro de tudo, eu sempre dou um null, para garantir em loops, ou até aqui mesmo, que todos os demais registros estejam nulos. E aí eu só carrego os registros que eu quero, só as informações que eu quero. Por exemplo, quero carregar o header id como valor, eu faço isso aqui, coloco o valor. Quero carregar outra informação aqui, order date. É lógico que a gente não faz insert em ordem de venda, né? A gente usa a API nativa lá que faz todas as verificações necessárias e tal, mas isso aqui é só para exemplo. Eu estou usando a tabela de ordem de venda. Se eu quisesse fazer um insert, daria, mas é mais aconselhável usar as APIs, né? E aí, ao invés de fazer um insert desse tipo aqui, eu faço um insert desse tipo aqui, ó, insert into a tabela values minha tabela. Pá! Como ficou simples e legal, hein? Muito legal. Sua vida nunca mais será a mesma depois disso. Porque a minha... Então, a gente viu que a gente pode criar uma tabela de memória ou um registro de memória baseado numa tabela direto, certo? Certo, a gente pode. A gente pode também criar uma tabela de memória baseada no cursor. Desta forma assim. Type tabela, stable of, cursor raw type. Desta forma, a gente não precisa trazer todos os registros da tabela. Não preciso dar um asterisco lá. Eu posso fazer um a.header id, a.order number e um a. Vamos pegar o creation rate lá. Vamos ver. Então a minha tabela agora é baseada em um registro com 3 colunas, as 3 que eu declarei no cursor. Certo? E agora, se eu fosse fazer um open fetch close nesse cursor, como eu faria normalmente? Faria um open c1 fetch c1 into, aí eu criaria uma variável aqui
Pode ser até do tipo do cursor mesmo que a gente faz geralmente aqui. Vamos colocar R1, isso aqui. Into R1 e close C1. Claro, se eu quisesse pegar todos os registros, eu teria que fazer um loop, aquela coisa toda. Mas no book collect eu não preciso. Então, quando eu for fazer um fetch, eu posso fazer o seguinte: fetch C1, e aqui eu faço o seguinte: book collect into R1. Só que aí eu não vou colocar no R1, na variável R1. Eu vou colocar ela no que, na verdade, o R1 não vai ser do tipo C1 rolltap, ela vai ser do tipo tabela. Por quê? Porque vai ter vários registros, não vai ter só um. Então eu vou dizer que é o mesmo tipo de tabela. Eu faço fetch book collect into R1. O que vai acontecer aqui? Ele vai abrir o cursor, vai trazer todos esses 3 registros aqui, né? Vai trazer os 3 registros, aliás, os 4 registros, e vai já carregar para minha tabela de memória automaticamente. Então, se eu executar isso aqui, ó, já funcionou. Então, o meu R1 agora tem os 4 registros carregados. Como é que eu posso ver isso agora? Então, dbms, eu posso ver, contar quantos registros tem. R1.count, por exemplo. Aí, pá, 4 registros foi o que me retornou. E para fazer um loop, posso fazer tanto um loop como eu ensinei antes, fazendo o while, né? O while pega o first, faz o next e tal. Ou eu posso simplesmente fazer um for. Nesse caso aqui não tem problema em fazer for. Por quê? Porque o book collect ele sempre vai carregar de forma sequencial, então não vai ter índices quebrados no meio. Então não tem problema de eu fazer um for assim. Não vai ter risco, na verdade. Ponto last. E quando a gente faz isso aqui, a gente pode perceber que ele faz o open, o fetch e já faz o close. Então ele não está mais trabalhando com o cursor aberto, ele já fechou o cursor. Então eu posso inclusive fazer o update no próprio registro, trabalhar com o registro mais livremente, porque eu só vou ter ele em memória, não vou ter mais o cursor aberto, que eu não posso fazer o update no mesmo registro que o cursor está aberto e tal. Aqueles problemas todos de lock de registro, essas coisas eu não vou ter. Isso é legal, isso é bacana. Então deixa eu botar aqui só para ficar mais simples. Total de registros. E aqui eu vou colocar o registro. O I. Eu vou colocar só aqui, só um campo só pra gente ver que é o R1, aí o I, ponto. É o mesmo esquema que a gente viu antes. Mesma coisa. Se a gente for ver, tá aí. Então eu tô fazendo loop nos 4 registros. E isso fazendo um book collect. Então assim, o book collect é muito mais rápido, porque ele vai fazer o fetch na tabela de uma vez só e eu vou ficar trabalhando com essas informações em memória. Então se eu quiser fazer vários loops, eu posso fazer vários loops que vai ser muito rápido. Se eu quiser, senão eu teria que fazer o que? Eu teria que abrir o cursor, percorrer o cursor várias vezes, né? Inúmeras vezes. Isso acaba se tornando bem lento se ele tiver que executar a consulta ou SQL várias vezes. Eu teria que fazer, por exemplo, for in C1 loop, né? Que seria o equivalente a isso aqui. Eu faria isso aqui direto no cursor. Só que se eu quisesse fazer R2 in C1 de novo, eu não vou conseguir, porque vai dar, ó, cursor já aberto, ele vai dar erro dizendo que o cursor já está aberto, porque eu abri o cursor aqui, estou trabalhando com ele aberto, tentando abrir ele de novo, então ele não vai deixar, vai dizer que o cursor está aberto mesmo. Mas assim não, assim eu posso fazer com o book collect. Por quê? Porque eu abro e fecho o cursor e eu não vou mais no banco de dados buscar essas informações, as informações já estão carregadas na memória. Então fica tranquilo. Se eu quiser fazer isso, posso fazer um for j in last loop. Então agora eu vou percorrer ele 2 vezes. Vou botar o i, e o j. Agora com o i e o j. Se eu olhar, ó,
1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2. Então eu percorri 2 vezes as mesmas informações com um loop dentro do outro, sem preocupar se o cursor já está aberto ou não está aberto. Então isso facilita bastante a vida, é muito mais rápido de trabalhar e cria várias possibilidades aí, né? Conforme eu mostrei, o insert fica mais facilitado e assim vai. Agora é da criatividade de cada um. Era isso que eu tinha para mostrar hoje. Quero fazer mais uns vídeos mostrando mais algumas coisas, alguns detalhes de programação que são importantes, né? São importantes aí com o desenvolvimento no dia a dia, são legais. É legal saber esses detalhes. E é isso aí. Se tiverem alguma dúvida aí, posta aí, a gente tenta responder na medida do possível, né? Curte o blog aí se gostou. E é isso aí. Vamos trabalhando, divulgando informações, trocando ideias, trocando informações. Eu acho que isso é muito válido. Valeu, um grande abraço para todo mundo. Até mais. Até a próxima. Até o próximo vídeo aí que vai vir em breve. Valeu!